Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Brasil é o país com o maior número de recuperados da Covid-19. Pesquisa da Fiocruz diz que medicamento contra a hepatite é capaz de inibir o coronavírus. Na Inglaterra, o Liverpool é campeão com direito à festa da torcida em plena pandemia. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. O Brasil é o país com mais pacientes recuperados da Covid-19 em todo o mundo. A Giovana Risado tem os detalhes dessa boa notícia pra gente, né, Giovana? Boa noite para você. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, de acordo com a última atualização de dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 673.729 pacientes que estão curados. O país, inclusive, ultrapassou os Estados Unidos, que tem 663.543 pacientes recuperados, isso segundo o monitoramento da Universidade Johns Hopkins. A Rússia aparece em seguida com quase 375 mil registros de pessoas que foram contaminadas, mas que não apresentam mais sintomas da doença. Olha, Patrícia, por outro lado, São Paulo é o segundo estado mais afetado do mundo, com mais de 248 mil confirmações da doença. Só Nova York, nos Estados Unidos, tem mais casos. São mais de 390 mil. Ainda de acordo com a Universidade Americana, nos próximos dias, o mundo deve ultrapassar dos 10 milhões de infectados. Patrícia. Obrigada, Giovana, pelas suas informações. Vamos então aos números da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.228.114 casos de Covid-19. São 54.971 mortos e 1.141 novos registros de óbito nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 673.729 pacientes estão curados, como a gente viu agora há pouco, e 499.414 seguem em acompanhamento. Pesquisadores brasileiros identificaram que o medicamento usado no tratamento de hepatite C pode ser uma solução no combate ao coronavírus. Pedro Paulo Filho, boa noite. Que remédio é esse? Olha, Patrícia, é o antiviral Daclastavir. Boa noite para você, boa noite a todos. De acordo com os pesquisadores aqui da Fiocruz, esse medicamento, o Daclastavir, foi capaz de inibir a reprodução do coronavírus. A pesquisa foi feita com 3 tipos de células humanas, entre elas as do pulmão e as do fígado. Nos ensaios, esse medicamento, aplicado a células infectadas pelo coronavírus, ele reduziu as infecções que são associadas a casos mais graves dessa doença. Além da Fiocruz, participaram da pesquisa equipes de um instituto ligado a uma rede de hospitais particulares e de outros institutos públicos de medicina e saúde. Patrícia. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. E o presidente Jair Bolsonaro explicou agora à noite como vão ser as parcelas adicionais do auxílio emergencial. Ele estava ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, na tradicional live das quintas-feiras. Serão, com toda certeza, R$ 1.200 em 3 parcelas. Basicamente deve ser dessa maneira, né? Deve ser, estamos estudando, R$ 500, 400 e R$ 300. É o pessoal do Bolsa Família, que ganha em média 200, quando passar para 500, está ganhando mais 1,5 Bolsa Família. Isso. Quando passar para 400, equivale a 2 Bolsa Família. Quando passar para 300, uma Bolsa Família e meia. Isso. Tá certo? Então essa que é a ideia e é exatamente atender os desassistidos. Agora a economia, a gente espera que volte a funcionar. Tem coisas que vai demorar. Tem algumas empresas que faliram, quebrou de vez, fechou as portas. Por isso que a gente apela aos seus governadores, aos seus prefeitos, obviamente com a responsabilidade que é pertinente de cada um, que comece a abrir o mercado. E o presidente Jair Bolsonaro vai ao Ceará nesta sexta-feira. Vamos a Brasília falar com Alessandro Saturno. Boa noite, Saturno. Qual é a agenda do presidente?
Olá, Patrícia. Boa noite para você, boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro deve deixar Brasília por volta das 8 da manhã. Ele e a comitiva chegam a Juazeiro do Norte às 9h30. Logo depois, ele irá visitar o município de Penaforte para participar da inauguração de um trecho da transposição do Rio São Francisco. Lá, ele vai acionar a comporta que será responsável pela chegada da água no eixo norte do projeto de integração do São Francisco. O presidente ainda deverá sobrevoar as obras da ferrovia transnordestina, que foram retomadas recentemente. A previsão é que o presidente retorne aqui a Brasília por volta de 1 da tarde. Patrícia. Obrigada, Saturno, pelas suas informações. O Entrevista JR desta quinta recebeu o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. O programa foi conduzido pelos jornalistas Guilherme Portanova e Yuri Ascar. Rodrigo Maia destacou a melhora do relacionamento entre os poderes. Nós tivemos aí, principalmente nesse período da pandemia, no ano passado também, conflitos primeiro com o Parlamento, agora com o Supremo. E a minha impressão é que nas últimas semanas a gente está vendo um ambiente melhor. E esse ambiente melhor ajuda a que a gente possa estar dialogando, né, aprofundando a discussão de debates importantes nesse período ainda da pandemia, no pós-pandemia, que certamente com essa possibilidade de diálogo, com mais tranquilidade, a gente possa ajudar mais o Brasil nesse momento. Que ato foi esse que lhe dá a segurança de que aquele mar turbulento acalmou? Isso começa com a saída do ministro da Educação? Olha, acho que o ministro da Educação é vamos dizer assim, o ponto máximo, né, de um apoio que o presidente teve na eleição, que continuou no pós-eleição, que não queria respeitar as instituições democráticas. Tinha uma visão de democracia muito distorcida do que é a nossa democracia e da Constituição que todos nós, principalmente aqueles que estão em cargos públicos, precisam respeitar. Talvez ele tenha sido um ponto, um simbolismo importante nesse momento, mas eu acho que foi muito mais uma compreensão do próprio presidente, que nós temos aí uma crise econômica para enfrentar, nós temos uma crise sanitária que ainda estamos enfrentando. O senhor hoje se considera um aliado do presidente Jair Bolsonaro? Eu me considero um presidente da Câmara que respeito 100% a nossa Constituição. A pauta econômica do governo terá sempre o meu apoio. É essa pauta que eu conheço. E essa nós continuamos votando. Você vê que o saneamento que o Senado votou ontem, nós já votamos no ano passado. Na reforma da Previdência, com todo respeito ao governo, se não fosse o trabalho de deputados, senadores e senadores, não tinha saído do papel. O senhor acha que um debate inadiável é o tamanho do Estado e que tamanho o Estado deve ter a partir de uma pandemia como essa? Olha, eu acho que o tamanho do Estado é o tamanho necessário para atender todos os brasileiros. Eu quero uma educação que seja do tamanho necessário para que todas as nossas crianças tenham direito a uma educação de qualidade, não só o filho daqueles como os meus que podem estar numa escola privada. Eu quero um Estado onde a saúde, o SUS, que mostrou a sua importância nessa crise sanitária, se não fosse o SUS, o Brasil teria vivido situações muito mais dramáticas que nós estamos vivendo, mas nós queremos um SUS melhor gerenciado, com melhor gestão, com mais recursos, mais moderno, para que todos os brasileiros possam, não apenas na pandemia, em toda a sua vida, ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Queremos segurança, paz nas nossas comunidades. Então, eu não sei se esse Estado é maior ou menor do que o que nós temos hoje, mas esse é o Estado que eu quero para o nosso Brasil, um Estado que o Estado seja eficiente. A PEC, a proposta de emenda à Constituição, alterando, né, um artigo da Constituição que permite a mudança do calendário eleitoral, já foi aprovada pelo Senado e nós temos aí uma previsão de jogar as eleições de outubro para novembro. Já existe um consenso na Câmara dos Deputados? É possível manter essa mesma PEC ou ainda precisa fazer um acordo? Não, nós estamos trabalhando, os líderes estão ajudando, o presidente Marco Pereira está ajudando muito. Eu defendo o adiamento, não sei se nós vamos ter voto, espero que sim. Vamos continuar dialogando até a próxima semana para que a gente possa, no diálogo, construir um texto que seja do Senado com algumas mudanças, mas que a gente consiga construir um texto, porque a sociedade, de fato, ela, do meu ponto de vista, ela sabe da importância de adiar as eleições, porque a população quer participar do processo eleitoral, quer escolher o seu vereador, quer escolher o seu prefeito. Mas como é que no mês de 15, de 20 de agosto, alguém vai estar fazendo campanha eleitoral e conhecendo as alternativas de poder, que seja para prefeito, que seja para vereadores?
Brasil e México assinaram um acordo para o livre comércio de ônibus e caminhões e também as peças desses veículos. Vamos voltar a Brasília com o repórter Alessandro Saturno. Como é que vai funcionar, Saturno? Patrícia, olha só, pelo acordo, a liberação das tarifas ela vai acontecer de forma gradual. A previsão é que só em julho de 2023 aconteça a liberação total das taxas entre o Brasil e o México. Os dois países já são parceiros no livre comércio para automóveis, veículos comerciais leves e autopeças. Segundo o Ministério da Economia, esse novo acordo deverá gerar aí um aumento importante das exportações brasileiras para o México, que é o terceiro país do Brasil, o terceiro parceiro do Brasil no comércio automotivo, abaixo apenas dos Estados Unidos e da Argentina. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, o comércio de produtos automotivos entre os dois países movimentou aí aproximadamente 4 bilhões de dólares. Patrícia. Obrigada, Saturno. E o governo japonês decidiu que não vai mais instalar um sistema antimísseis que vinha sendo planejado há anos. Então vamos até lá falar com a nossa correspondente Cíntia Godoy. Boa tarde aí para você, Cíntia. Oi, Patrícia, boa noite para vocês. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa após reunião do Conselho de Segurança Nacional. As autoridades concluíram que não conseguiriam garantir a segurança das comunidades onde o sistema seria instalado. Moradores já vinham criticando o projeto por causa do risco de fragmentos de mísseis caírem em áreas habitadas. O Aegis Ashore é uma tecnologia americana capaz de localizar e destruir projéteis balísticos e é instalada em terra firme, ao contrário de sistemas semelhantes que ficam em navios em alto mar. O antimísseis seria usado como defesa a possíveis ameaças da Coreia do Norte. A estimativa é que o Japão já tenha pago mais de 10 bilhões de reais aos Estados Unidos pelo Aegis Ashore. Patrícia. Obrigada, Cíntia, pelas suas informações. E nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados aprovou uma reforma policial criada em homenagem a George Floyd, segurança negro morto por um policial branco. A aprovação é resultado dos protestos que se espalharam pelo país e pediam o fim do racismo da polícia. O projeto proíbe o estrangulamento como técnica de imobilização. O texto segue para a aprovação do Senado. E a Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o governo Donald Trump a deportar imigrantes ilegais de maneira rápida. Quem traz os detalhes é a repórter em Nova York, Evelyn Bastos. Por 7 votos a favor e 2 contra, a Justiça americana entendeu que o órgão de controle de fronteiras pode decidir sozinho sobre a deportação de um imigrante sem documentos, o que dispensa a detenção de virar um processo na Justiça. O resultado é uma vitória para Trump, ainda mais com a proximidade das eleições em novembro deste ano. Eleito com um discurso anti-imigração, o presidente sofreu um revés na semana passada. A Suprema Corte impediu o encerramento de um programa que protege jovens estrangeiros. Ao longo do mandato, Trump dificultou os pedidos de asilo nos Estados Unidos. Antes, era comum os imigrantes aguardarem uma resposta da Justiça em território norte-americano e em liberdade, Patrícia. No Texas, o governo decidiu segurar o processo de reabertura da economia depois de um aumento de novos casos. O número de internações também chegou a níveis próximos ao pico registrado em maio. Nesta quinta-feira, os Estados Unidos registraram um recorde de novos casos de Covid-19. Foram 37 mil em 24 horas. Mas na Inglaterra, mais precisamente em Liverpool, parecia que não havia pandemia, viu? O time de futebol da cidade conquistou o título inglês após 30 anos. Milhares de pessoas foram às ruas comemorar o primeiro título da Premier League da história do clube. E a taça veio mesmo sem o time entrar em campo. Um tropeço do Manchester City diante do Chelsea era o suficiente para o Liverpool. E foi o que aconteceu. Pulisic abriu o placar após bela arrancada. Kevin De Bruyne até que tentou adiar a festa com um belo gol de falta. Mas o brasileiro William bateu o pênalti forte no alto e definiu. Chelsea 2, City 1. Final de jogo e de uma espera de 3 décadas para o Liverpool.
E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta quinta-feira e uma boa noite para você. O presidente falou, olha, aplique a ciência, aplique a integração para podermos entregar a melhor política pública para a educação do Brasil.